Afinal de contas, como que uma pessoa sabe se ela tá em depressão ou se ela tá sentindo somente uma tristeza passageira? Eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência quando descobri que tinha depressão. Oi gente, eu me chamo Joy, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Por aqui eu tô sempre falando sobre a minha experiência com a depressão e a ansiedade também, a minha busca de autoconhecimento e algumas reflexões também sobre a vida, sobre coisas relacionadas à saúde mental. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade aí nesse canal. Eu sei que muita gente busca na internet como que a gente sabe que tá em depressão, quais são os sintomas de depressão, coloca lá no Google, eu tô triste, tristeza é depressão. E pra você descobrir se você está com depressão ou não, você precisa passar por várias etapas. Uma delas é procurar atendimento médico, com um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra, e eles vão te dar o diagnóstico correto. Não é a partir de uma conversa com um amigo ou um vídeo no YouTube que você vai saber se você tá com depressão ou não, porque você pode estar com depressão e mais algum outro transtorno e você não sabe, então tem que procurar ajuda médica para você tratar corretamente os sintomas e você ter o diagnóstico correto. A minha terapeuta, ela falava para mim que tristeza é comum, você sentir tristeza, mas a pessoa que tem depressão, ela tá triste a todo momento. Então você precisa saber identificar se você está se sentindo triste a todo momento, ou por qualquer coisa. Se você está triste por uma situação específica, por exemplo, um parente faleceu, ou você foi demitido do trabalho, ou alguma outra coisa que te traga tristeza, isso pode ser comum, tá, gente? Mas também, a partir de um falecimento de um parente, você pode, se você tem a tendência depressiva, você pode sim desenvolver a depressão. Se você se afundar nessa tristeza que é momentânea, se ela se tornar contínua, você pode sim embarcar aí na depressão. Então, por isso que é muito importante, repito aqui novamente, procurar ajuda médica, porque só um médico vai te dizer se você tá com depressão ou não. Então, basicamente, para você saber se você tem depressão ou não, você primeiro vai verificar os seus sentimentos, O que você tem sentido ultimamente e vai procurar ajuda médica. Então, se você tá se sentindo triste por conta de nada, Tá andando na rua, tá sentindo triste, tá trabalhando, tá sentindo triste, tá lavando louça, tá começando a chorar, então tá com choro solto, que a gente costuma falar. Então, isso é um sinal que você pode estar, sim, sofrendo de depressão. Se você tá tendo muito pensamento disfuncional também, quando você fala que, a minha cabeça tá falando muita coisa pra mim, isso também pode ser um sinal que você tá com depressão. Quando a sua cabeça não para e você tá sempre se julgando, na sua mente, a sua mente sempre te julgando e falando coisas disfuncionais pra você. Disfuncional, que a gente fala, são coisas negativas. Você é incapaz, que você não tem valor. Então, isso tá muito ligado à depressão também. Então, se você tá tendo crise de ansiedade ou alguns episódios de ansiedade, se sentindo meio ansioso, isso pode ser também, estar vinculado à depressão. E ela também dá muita crise de ansiedade, ataque de pânico também. Se você tá com dificuldade de dormir, insônia, se você deita pra dormir e fica virando na cama igual um churrasquinho e fica pensando em várias coisas, preocupação com o futuro ou com algum problema específico, então é um alerta aí pra você ligar, pra você ficar se monitorando seus sentimentos pra ver se você precisa buscar ajuda médica ou não, porque também a gente não pode correr pro médico se a gente tá triste porque aconteceu alguma coisa triste na sua vida e você tá chorando durante 3 dias. Isso pode estar fazendo parte do processo também, de luto ou do que você tá vivendo no momento, e não necessariamente ser depressão. Mas também terapia, gente, é bom fazer mesmo que você não tenha depressão, É bom fazer terapia pro resto da vida, porque o terapeuta, a psicóloga, ela te auxilia a você organizar seus pensamentos, a você se conhecer melhor, a você visualizar as coisas da sua vida, os acontecimentos da sua vida de uma outra forma. O terapeuta, ele não te fala, você tem que pensar desta forma. Ele vai conversando com você, o bom terapeuta, gente, que eu já peguei alguns terapeutas bem ruinzinhos. Ele vai colocando você pra pensar naquela situação até que você mesmo vira a chave e consegue enxergar aquela situação de uma outra forma. Então, fazer terapia é sempre bom. Se você tem oportunidade de fazer terapia, eu aconselho muito a fazer. Eu vou trazer aqui pro canal também alguns lugares que oferecem atendimento terapêutico e psicológicos gratuitos ou com valores populares também, pra ficar mais acessível pra vocês ficarem conhecendo. Eu tô fazendo uma pesquisa de campo aí, pra ver se eu consigo buscar vários lugares, pra ficar um vídeo bem bacana. Outro sinal que a gente tem que se atentar também é com o nosso humor. Se você tá muito irritado, se você anda muito irritado, e você geralmente não é assim irritado, você tem que ficar de olho também, porque a depressão, ela nos leva à irritabilidade. A irritabilidade fácil. Qualquer coisa você fica muito irritada, e estresse também muito alto. Fique atento se seus familiares ou amigos próximos falam com você
você que você tá com algum comportamento diferente, né? Ah, você tá andando muito irritada, tá andando muito triste, ou tá andando muito estressada. Então fica de olho nesse comportamento, que às vezes a gente não identifica. Eu agora, nessa vez que eu tô com depressão, eu não senti que eu estava doente, eu só parecia que eu tava triste ou estressada com o trabalho. Eu só fui identificar muito depois, né, que eu tava, e olha que eu já tinha passado por 2 situações, então demorou um pouquinho pra eu analisar, né, os meus sentimentos e os meus comportamentos, pra entender que eu precisava procurar um psiquiatra. Eu fazia terapia na época, mas a gente tava tratando outra coisa e eu não tava olhando pra esse lado da depressão. Mas enfim, como eu falei no início, foi só um psiquiatra que deu lá o aval dele mesmo, falou que eu tava, né, com depressão, e fui diagnosticada somente com depressão. Tem pessoas que têm depressão e TDAH, depressão e TAG também, é transtorno de ansiedade generalizada. Então você toma, além da medicação da depressão, você pode tomar outra medicação também para tratar a ansiedade generalizada. Então por isso que é muito importante procurar orientação médica, para você tomar a medicação e sair dessa, porque o tratamento da depressão ele é dificultoso, ele é demorado. Eu tô entrando quase no 4º mês de tratamento e tô começando a ver melhora agora, e é melhora com umas recaídas às vezes. Então é muito importante você se analisar e identificar se você tá sentindo essas coisas que eu falei aqui no vídeo, para você procurar orientação médica, iniciar o seu tratamento o quanto antes. E também não fique esperando só as pessoas falarem pra você que você tá diferente, porque às vezes você pode estar com depressão e não externalizar isso, né? Só guardar pra você. Ah, eu tô chorando todo dia quando eu chego em casa do trabalho, mas eu acho que eu tô só estressada do trabalho. Você pode não estar só estressada do trabalho. Então tem que analisar aí, né? Conversar com seu terapeuta e falar com outra pessoa e buscar, assim, tristeza prolongada é muito sério. Outro ponto muito comum também na depressão é o desânimo, é a falta de vontade, né, de não fazer nada. Você não tem vontade de fazer absolutamente nada, nem de sair da cama, mas isso daí já é um ponto mais extremo. Então antes de você ficar na parte mais forte da doença, pode ser que você tenha episódios de desânimo e que você não chegue a ficar entrevada na cama, né, sem querer sair pra nada, mas você tem que ficar de olho nisso. Se você tá desanimada de sair, tá desanimada de levantar do sofá, quer ficar só no sofá e tal, então tem que saber analisar essas situações. Quando é um dia que você tá só com preguiça mesmo, né, tá, ou quero fazer nada hoje, tudo bem, isso é maravilhoso também. É bom até pra nossa criatividade, né, momento ali jogada no sofá e vendo só TV, mas tem que verificar se isso tá vindo com outros sintomas também, né, com tristeza, com irritabilidade, com essas questões que eu falei anteriormente. Então fique de olho. Se você tá nesse vídeo, provavelmente é porque você está com dúvida, né, se você tá com depressão ou não. Então se você tem alguns desses sintomas, procura um psiquiatra ou um psicólogo, conversa com ele, expõe o que você tá passando pra verificar se você tá ou não. E você pode não estar também, tá passando só por uma fase de estresse muito alto, né, por trabalho e tudo mais. Tem também outras síndromes que são muito comuns de trabalho, né, síndrome de burnout ou burnout, que você fica também sem vontade de fazer quase nada. Então existem várias doenças mentais, pode ser que elas tenham sintomas parecidos, assim como doenças físicas também. Então por isso que é muito importante procurar ajuda médica, né? Você é a chata aqui da ajuda médica, é muito importante mesmo pra você receber o diagnóstico correto e tratar corretamente. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo de algum outro assunto, deixa nos comentários também que eu atendo vocês. Obrigada por assistirem até aqui e nos vemos no próximo vídeo.